Imagina a seguinte cena. É fim de tarde, véspera de um feriado prolongado. O clássico pesadelo. Exato. Tem uma fila tipo interminável de carros, caminhões pesados, motocicletas, o motor roncando, aquele cheiro forte de escapamento no ar, né? E o relógio correndo no painel. E o estresse só subindo. Pois é. São tipo 2 horas perdidas apenas para cruzar um trechinho de água que, olha, se a gente olhar no mapa, parece ser só um pulo. Visualmente é muito perto. Sim. E agora vem o detalhe que torna isso um absurdo completo. As pessoas que estão nessa fila hoje, suando, perdendo a paciência, elas são tipo os bisnetos das pessoas que já esperavam por uma solução para esse exato mesmo problema, sei lá, quase 100 anos atrás. Nossa, 100 anos é muita coisa. E isso mostra o quanto a infraestrutura, ou no caso, a completa ausência dela, né, consegue engessar totalmente o potencial econômico e a rotina de gerações inteiras. Com certeza. Porque quando a gente olha para a história das grandes obras públicas, fica muito claro que a burocracia e a indecisão podem erguer muros assim muito mais altos e difíceis de transpor do que qualquer barreira geográfica natural. Certo. Vamos desdobrar isso. O nosso foco nessa análise profunda de hoje é talvez a maior novela da engenharia nacional, que é a saga da ligação seca entre as cidades de Santos e Guarujá, ali no litoral de São Paulo. Uma novela centenária, literalmente. Exatamente. E ao longo da nossa conversa, a gente vai mergulhar em arquivos históricos da Folha de São Paulo, que datam lá de 1997, análises técnicas bem profundas do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, o SESB, e cruzar tudo isso com os relatórios recentes do leilão histórico que rolou agora em setembro de 2025. Excelente. A ideia não é só ler uma linha do tempo chata, né? Mas entender a engrenagem por trás dessa escalada assombrosa de custos desse projeto e o motivo pelo qual o país, não consegue concluir uma obra tão vital. E olha, para quem acompanha a gente, esse caso funciona como uma verdadeira radiografia, sabe? De como o planejamento de Estado no Brasil costuma operar na prática. Infelizmente. Pois é. E antes mesmo da gente discutir os bilhões de reais envolvidos ou aquelas maquetes futuristas, a gente precisa ancorar a conversa na realidade diária daquela região. Porque a urgência de ligar essas duas margens não nasce de um capricho estético, né? Não é para deixar a paisagem mais bonita. Exato. Não é para melhorar o visual da cidade. É uma questão de sobrevivência logística pura. Porque quando a gente pega os registros diários da Dersa, né, que é a empresa que opera as balsas, a matemática simplesmente não fecha mais. A conta não bate. Não bate. A gente está falando de cerca de 78 mil pessoas cruzando aquele estuário todos os dias, dividindo espaço naquelas balsas antigas, barcos menores. E aí, quando chega um feriado... É o colapso total. Colapso absoluto. O sistema registra picos de 100 mil veículos. É carro, é bicicleta, caminhão carregado. Fica todo mundo espremido no modelo operacional que o próprio artigo do Sindicato dos Engenheiros afirma categoricamente que está com os dias contados. E essa expressão dias contados reflete bem o estrangulamento financeiro e operacional da coisa. Como assim, financeiro? Porque manter uma frota de balsas envelhecida operando 24 horas por dia gera uma curva de custos de manutenção que sobe de um jeito exponencial. Ah, claro, as peças vão quebrando. Sim, o gasto com combustível, maquinário pesado, a folha de pagamento do pessoal. Tudo isso faz com que o modelo seja insustentável a longo prazo. E aí a solução mais óbvia para quem olha de fora seria, sei lá... Comprar mais balsas? Exato, comprar mais balsas, talvez balsas maiores, mas isso esbarra no verdadeiro dono daquele espaço de água ali, que é o Porto de Santos. E aqui a coisa muda de figura completamente. Porque a gente não está falando de um riozinho tranquilo onde dá para jogar quantos barcos a gente quiser. Os dados mostram que o Porto de Santos, saltou de 90 milhões de toneladas de carga movimentada para impressionantes 135 milhões de toneladas. Num intervalo super curto, né? Em 2 décadas. É o maior e mais movimentado porto da América Latina. O que significa que o fluxo daqueles navios cargueiros gigantescos no canal de navegação é incessante.
não para. Eles são enormes, né? Gigantes. E à medida que o porto cresce, precisa receber navios cada vez maiores para, enfim, manter o país competitivo no comércio global, aquele intervalo de tempo seguro para uma balsa de passageiros cruzar de uma margem a outra de forma transversal fica cada vez menor. Entendi. É como tentar atravessar uma avenida movimentada a pé, mas os carros estão ficando cada vez maiores e mais rápidos. Uma analogia perfeita. A gente chegou num ponto de ruptura, sabe? Onde o transporte urbano de pessoas e a operação do principal polo logístico do Brasil estão basicamente se atropelando ali no mesmo gargalo. E a fuga por terra é quase uma punição para quem mora lá. Para quem decide, sei lá, evitar a balsa, a alternativa é pegar a rodovia da Piaçagueira, passar pela Via Anchieta, acessar a rodovia Domênico Rangoni, lá na altura de Cubatão. É uma volta imensa. É um desvio de mais de 40 quilômetros. Em um dia de trânsito ruim, isso joga mais 2 horas de viagem no colo do motorista. É tipo como tentar operar o maior polo logístico da América Latina usando uma catraca de padaria, sabe? Nossa, total. Não dá vazão nenhuma. Simplesmente não dá vazão. Então, qualquer pessoa que olhe para isso faz a pergunta mais básica do mundo. Por que não constroem logo uma ponte gigantesca? O mundo está cheio delas, parece a solução mais barata, mais rápida. O que é fascinante aqui é notar que a engenharia não trabalha no vácuo, né? Ela precisa brigar com a geografia, com a economia local e, nesse caso, com a aviação. A aviação? Peraí. Sim, a ponte foi, com certeza, a primeira grande ideia de muita gente. Só que os estudos técnicos detalhados lá pelo CESP mostram que erguer uma ponte ali cria 2 problemas colossais. Problemas que poderiam literalmente paralisar a economia do país. Certo, me explica como uma ponte pode quebrar o país, porque eu tô curioso. Tá. O primeiro vilão é o risco de impacto. O Canal de Santos é bem estreito. Se você coloca pilares de sustentação de uma ponte, fincados ali na água, e acontece, sei lá, uma falha de manobra, falta de energia no navio, ou até mau tempo. Um navio bate no pilar. Exato. Se um cargueiro gigante colide com um desses pilares, o desastre é incalculável. A ponte poderia ceder e os destroços simplesmente bloqueariam o canal inteiro. Nossa. O principal porto do Brasil ficaria fechado por meses, travando toda a cadeia de exportação agrícola e industrial. Ok, então os pilares na água são um risco, assim, inaceitável para a balança comercial. Mas não dá para fazer uma ponte pêncil gigantesca, aquelas 100 pilares na água, tipo, passando bem por cima de tudo. Aí entramos no segundo vilão dessa história, que é o espaço aéreo e a base aérea de Santos. Ah, os aviões. Uhum. Para que o porto continue recebendo navios de última geração, que são navios altíssimos, o vão livre dessa ponte precisaria estar a pelo menos uns 85 metros de altura. 85 metros? É um prédio gigantesco. É muito alto. O problema é que essa altura colossal entra bem no meio do cone de aproximação dos aviões que operam na base aérea ali vizinha. É um bloqueio físico ao tráfego aéreo, entende? Caramba! E tem mais. Para uma ponte subir 85 metros sem parecer uma montanha-russa, né, sem ficar super íngreme, as rampas de acesso precisariam começar quilômetros antes da margem. No meio da cidade? Bem no meio do centro urbano de Santos e do Guarujá. Isso exigiria a demolição de, sei lá, milhares de casas e comércios. Ok. Deixa eu ver se eu entendi a matemática desse desastre, então. Se a ponte tem pilares no canal, um navio bate e trava o comércio exterior do Brasil inteiro. Uhum. Se a ponte for alta o suficiente para o navio passar por baixo sem bater, ela atrapalha o pouso dos aviões e obriga a demolição de meia cidade só para fazer as rampas de acesso. É um beco sem saída técnico total. E é exatamente por isso que os engenheiros olharam para baixo. O túnel submerso resolve todos esses gargalos de uma vez só. Claro. Ele fica enterrado no fundo do canal, ou seja, risco zero de colisão com navios. Ele não atrapalha o cone de aproximação dos aviões e, isso é crucial, não limita o calado dos navios no futuro. E só para contextualizar para nossa audiência, né, quando a gente fala de calado, a gente está falando daquela parte do casco do navio que fica submersa debaixo d'água, certo? Isso mesmo. Quanto mais carga o navio leva, mais fundo ele afunda na água.
E o túnel lá no fundo não impede que esses navios mais pesados entrem no porto. Perfeito. O túnel libera o caminho completamente e, além de toda essa vantagem logística, os projetos mais robustos contemplam algo que seria, assim, impensável numa ponte estaiada rodoviária daquela magnitude, que é a convivência segura. Como assim convivência? O túnel permite pistas largas para os caminhões, óbvio, mas também corredores segregados com ar filtrado para pedestres e ciclistas, e ainda reserva espaço para a futura passagem do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, integrando de verdade as duas cidades. Nossa, a lógica é muito cristalina. A engenharia apontou, o único caminho viável, que é o túnel. Mas aí entra a parte da história que parece um roteiro de ficção para mim. Porque se o túnel é a solução há décadas, porque ele passou um século inteiro sendo apenas tinta no papel. Pois é. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando a gente pega os recortes da Folha de São Paulo e aqueles registros acadêmicos, a gente vê uma linha do tempo que, olha, beira o surreal. É um show de horrores do planejamento. Sim, a ideia inicial surgiu lá em 1927. Mas vamos dar um salto no tempo, direto para 1997. Naquela época, o projeto oficial era um túnel de 155 milhões de dólares, que, na paridade da época, equivalia praticamente a 155 milhões de reais. Valores bem diferentes de hoje. Muito. E com um pedágio estipulado meros R$ 3,66 para carros de passeio. O governo estadual prometia que na virada do milênio a obra estaria totalmente pronta e ia se pagar em no máximo 10 anos. E era um cenário que, no papel, configurava, sim, a perfeição da engenharia econômica. Porque você tem um problema crônico, uma solução com um custo super administrável e um fluxo diário garantido de veículos, que tornaria o projeto extremamente atraente para uma concessão privada e financiamentos de longo prazo. Só que a virada do milênio passou, e nenhuma gota d'água foi movida ali. Aí, a gente chega nos recortes de 2009. E do nada, o projeto do túnel é simplesmente engavetado. Desaparece? Desaparece. O governo estadual anuncia que, na verdade, vai construir uma ponte estaiada de 700 milhões de reais. Dá para acreditar. Pera, me explica uma coisa. Nós acabamos de estabelecer que a ponte arruinaria a operação do porto, atrapalharia o aeroporto e destruiria bairros inteiros com desapropriações. Quem, em sã consciência, muda um projeto perfeitamente lógico de túnel para uma ponte estaiada com o dobro do preço? E aí a gente entra na psicologia da política de infraestrutura, que, infelizmente, muitas vezes sobrepõe o marketing à viabilidade técnica real. A estética do negócio. Exatamente. Um túnel submerso é, sem dúvida nenhuma, uma maravilha da engenharia mundial. Mas, visualmente, para quem está de fora, ele é apenas uma rampa que desaparece no chão. Ele fica escondido lá debaixo da lama. Ninguém vê. Ninguém vê. Uma ponte estaiada, por outro lado, com aqueles pilares imensos e cabos gigantes cruzando o céu, é um monumento imponente, É um cartão postal prontinho para ser colocado no fundo de uma propaganda eleitoral na televisão. A estética e o apelo visual da ponte meio que venceram a lógica portuária. Temporariamente, Porque a pressão da autoridade portuária e as limitações óbvias do aeroporto forçaram a realidade a se impor de novo. Ainda bem. Já em 2011, esse projeto da ponte foi silenciosamente deixado de lado e o governo voltou atrás, anunciando que faria, afinal, o tão sonhado túnel. Só que, agora, aquele túnel de 155 milhões lá de 1997 já estava orçado em 1,3 bilhão de reais. Uau. Com uma previsão, mágica de entrega para 2016. E o relógio correndo. Correndo. E é aí que o trem descarrila de vez. A gente chega no ano de 2015 e a Terça tenta lançar o edital para licitar a obra do túnel, que a essa altura já tinha pulado para quase 3 bilhões de reais. Um salto absurdo. Absurdo. Mas o Tribunal de Contas do Estado, TCE, bloqueia tudo. O tribunal analisa aquele calhamaço de documentos e aponta nada menos que 24 falhas graves no edital. Como é que se constrói um edital de uma das maiores obras da América Latina com 24 buracos técnicos apontados assim, por um tribunal? Olha, essa é talvez a parte mais crítica que foi revelada pela denúncia dos sindicatos de engenharia.
O artigo do CESP faz uma autópsia dolorosa mesmo desse fracasso de 2015. O que eles descobriram? O texto critica muito a gestão da estatal portuária da época, a Codesp, que passou por um processo terrível de esvaziamento técnico. A companhia simplesmente demitiu ou perdeu ao longo do tempo dezenas de engenheiros veteranos. O pessoal que entendia da coisa. Exato, os chamados engenheiros de prancheta, sabe? Aqueles profissionais que conheciam o Canal de Santos, o comportamento das marés e a composição do solo melhor do que ninguém. E sem essa inteligência técnica lá dentro de casa, como é que eles desenharam um projeto de 3 bilhões de reais? Pasme. Eles fizeram isso através de um mecanismo chamado chamamento público para doação de projetos. Doação? Doação. Eles pediram que empresas privadas ou consórcios elaborassem os estudos geológicos e de engenharia mais complexos possíveis e os doassem ao Estado de forma totalmente voluntária. Para usar como base no edital. Isso, na esperança de usar isso como alicerce para o edital. Mas isso não faz o menor sentido. É o equivalente a querer construir um ônibus espacial ou, sei lá, um hospital de altíssima complexidade e sair na rua pedindo para que as pessoas mandem rascunhos de graça. É exatamente isso. E o resultado foi exatamente o que se espera de um processo sem parâmetros rígidos, né? O sindicato denunciou que não havia critérios claros de uniformização para poder comparar essas doações e o mais alarmante de tudo. Qual foi o pior? O edital não exigia adequadamente a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Ah, não acredito. Pois é. A ART é o documento legal, onde o engenheiro vai lá, assina e diz de forma clara: se essa estrutura vazar ou ruir, a responsabilidade civil e criminal é toda minha. Claro. Por que engenheiro altamente qualificado, vai assumir o risco de uma obra subaquática bilionária num solo super instável de graça, sem um contrato de responsabilidade amarrado? Ninguém faria isso. É o famoso barato que sai absurdamente caro. A indecisão de se é ponte ou se é túnel, somada a essa tentativa maluca de pular as etapas de planejamento sólido, criou uma bola de neve financeira gigante. Enorme. O túnel foi de 155 milhões para mais de 3 bilhões, sem que uma única pá de terra fosse virada no local. Faltou planejamento, o BNDES fechou a torneira do crédito e o projeto morreu na praia de novo. O que nos ensina, que no Brasil, ou melhor, em qualquer obra de infraestrutura tão complexa assim, a pressa e a falta de continuidade técnica são os maiores inimigos do progresso. Sem dúvida. Se a gente olhar para a Europa, quando eles vão fazer um túnel sobre os Alpes, eles passam 15 anos apenas estudando a rocha, antes de mover a primeira máquina pesada. Mas, e sempre tem um mas nessa história, a gente avança uma década no calendário. Chegamos em setembro de 2025. Depois de quase um século patinando, as manchetes lá do portal G1 detalham um leilão que finalmente bateu o martelo na Bolsa de Valores, a B3. Como que a gente saiu daquele desastre de 3 bilhões em 2015 para o leilão de concessão atual? A viabilidade finalmente aconteceu porque o projeto amadureceu. E, o que é mais importante, o modelo de financiamento foi equalizado. A empresa Mota Engil, junto com um consórcio bem forte, venceu o leilão superando a gigante espanhola Acciona. E como eles ganharam? Eles ofereceram um maior desconto sobre a contraprestação que o governo terá que pagar ao longo de 30 anos de operação do túnel. Mas o número que assusta muita gente agora é o novo valor total de investimento estimado. Qual é o valor? 6,8 bilhões de reais. Nossa, é um abismo se comparado à promessa lá da década de 90. E tem um detalhe fascinante sobre como isso chegou na Bolsa de Valores. As notícias relatam que a obra vai ser a maior do novo PAC. Sim, Programa de Aceleração do Crescimento. Exato, para quem não está familiarizado, aquele gigantesco pacote de investimentos do governo federal. E pela primeira vez, o túnel virou uma parceria oficial entre o governo de São Paulo e o governo federal. O G1 detalha discursos do presidente Lula e do governador Tarcísio de Freitas lá no mesmo palco, cada um reivindicando sua parcela de mérito. Um momento bem peculiar. Sim. E é vital apontar aqui, mantendo nossa neutralidade absoluta, que a gente está falando de duas das figuras políticas mais diametralmente opostas do país hoje em dia. O fato de ambos terem sido forçados a sentar na mesma mesa para assinar esse projeto
mostra que o estrangulamento de Santos transcendeu completamente a ideologia política. Se conectarmos isso ao cenário maior, a pressão do agronegócio e da indústria nacional por um porto eficiente tornou a birra política um luxo impossível de se manter, né? O país perderia muito mais não fazendo a obra do que dando crédito político ao adversário. Certo. Então, o dinheiro está na mesa, o consórcio assinou, e a previsão é que a obra seja entregue em 2030 e aberta em 2031. O prazo é ambicioso. Muito. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos falar sobre como transformar esses quase 7 bilhões em realidade, porque a técnica que vai ser usada é insana. Será tipo o primeiro túnel imerso da história do Brasil. Uma baita inovação pra gente. Demais. Dos mais de 1,5 km de extensão, quase 900 metros vão ficar totalmente submersos. Lendo o material do G1, me pareceu literalmente uma brincadeira de montar blocos de Lego, só que numa escala titânica. É uma boa imagem mental. Mas como funciona isso de, não cavar um buraco, mas afundar pedaços de concreto num fundo de estuário? E principalmente, como garantir que isso não afunde para sempre numa piscina de lama super instável? Essa é a grande sacada genial da engenharia por trás desse projeto. Porque veja bem, se você tentar escavar aquele solo usando um tatuzão... Aquela máquina gigante de furar metrô? Exato, a máquina tradicional que fura os túneis debaixo da cidade. Se usar ela ali, a chance de colapso é imensa. Porque o solo é ruim. Muito. O solo do fundo do Canal de Santos é formado por argilas moles e sedimentos muito recentes. É uma lama muito profunda e fofa. Ela simplesmente não tem coesão para sustentar o peso da terra acima de uma escavação sem que a água invada tudo e destrua a obra. Então, em vez de brigar com a lama lá embaixo, no escuro, você constrói o túnel do lado de fora e joga ele pronto dentro d'água. Exatamente. A construção funciona de forma modular, quase como uma linha de montagem industrial mesmo. Em docas secas, lá fora do canal, os engenheiros constroem imensos módulos retangulares de concreto armado. Gigantes. Para você ter uma ideia, imagine blocos do tamanho de um prédio deitado. Meu Deus. Só que eles são ocos por dentro e completamente vedados nas pontas, como se fosse o casco de um submarino cheio de ar. Daí a minha sensação de olhar para blocos gigantes de Lego flutuantes. Sim, é bem isso. E a mágica da física entra bem aí, porque como eles contêm muito ar na parte interna, essas estruturas de concreto de milhares de toneladas conseguem flutuar. Ah, genial. Daí, rebocadores arrastam esses módulos gigantescos pelo canal até o ponto exato do traçado da obra. E aí como afunda? Quando eles chegam na posição certinha, a equipe abre umas válvulas, bombeando água para tanques de lastro que ficam lá dentro, e o módulo afunda milimetricamente até o fundo, onde uma vala colossal já foi dragada previamente para poder recebê-lo. E como eles colam um no outro lá no fundo? Macacos hidráulicos e umas borrachas de vedação ultra resistentes conectam o bloco no outro lá embaixo da água. E tem um detalhe. Depois que eles estão presos, a água de dentro é bombeada para fora. E a própria pressão gigantesca da água do rio por fora ajuda a espremer um bloco contra o outro. Fazendo o selo perfeito. Isso, tornando tudo totalmente estanque. Olha, isso soa muito como ficção científica. Mas surge uma questão ambiental gigante aí que eu encontrei nos relatórios mais críticos que a gente estudou. Qual? Para afundar esses blocos, você precisa dragar, né? Ou seja, cavar e retirar uma trincheira imensa de lama do fundo do rio. Só que aquele estuário ali não é uma reserva natural intocada, limpinha. Longe disso. Ele recebe água de Cubatão. Estamos falando de um fundo de rio que passou o último século inteiro recebendo metais pesados e poluentes industriais que estão lá, quietinhos, sedimentados na lama. Exatamente. Se essa dragagem revirar isso tudo e espalhar essas toxinas pelo oceano, o desastre ambiental é brutal, não é? É um ponto de extrema sensibilidade. E, para ser honesta, isso explica grande parte desse valor de 6,8 bilhões de reais. A dragagem ali não pode ser feita simplesmente sugando e jogando a lama suja para o lado, como se faz numa obra comum. Como eles vão fazer, então? Os requisitos ambientais do novo edital exigem que seja uma operação completamente cirúrgica.
Existem tecnologias bem caras de sucção encapsulada. Sucção encapsulada. Uhum. Elas retiram essa lama tóxica sem deixar que ela vaze e se misture com a coluna d'água ao redor. E não para por aí. Todo esse material precisa ser removido, levado para piscinas de decantação em terra firme para receber um tratamento pesado e uma destinação adequada como resíduo perigoso. Ah, entendi. E além disso tudo, o projeto ainda inclui o uso de sonares e umas cortinas de bolhas durante toda a obra, que servem para afastar a fauna marinha da área de impacto e proteger os animais. Isso clarifica muito as coisas para mim agora. Então, quando a gente olha para essa etiqueta de preço de quase 7 bilhões de reais, a gente não está olhando apenas para a inflação acumulada desde 1997. Não, de jeito nenhum. A gente está pagando pela tecnologia de mitigação ambiental, que é caríssima, pelos módulos de concreto flutuantes, por 30 anos de concessão garantida e, tragicamente, estamos pagando a multa cobrada pelo tempo perdido e pelo amadorismo burocrático do passado. Perfeito. A complexidade do projeto atual reflete muito o rigor que faltou em todas aquelas tentativas anteriores. O túnel finalmente tem embasamento técnico real, viabilidade financeira e o carimbo do mercado com o consórcio Mota-Engil assumindo o risco. Certo. Estamos nos encaminhando para o final dessa nossa jornada incrível por Santos e Guarujá. A grande lição que fica para quem acompanha a gente e analisa esses recortes é que infraestrutura pública nunca é só sobre, despejar cimento e erguer estruturas de aço. De forma alguma. A grande métrica invisível de obras grandiosas como essa é o custo de oportunidade. A história inteira da ligação seca demonstra como a paralisia do Estado taxa o cidadão comum todos os dias de uma maneira muito silenciosa. É um imposto invisível, né? Exato. Quando uma obra que deveria estar pronta na virada do século é adiada por 30 anos, quem paga a conta final não é só o orçamento do governo. A conta chega no tempo de vida das pessoas, certo? Naquelas 2 horas de congestionamento ali na rodovia Domênico Rangoni que a gente descreveu bem no começo. Exato. A sociedade paga em milhões de horas perdidas no trânsito, na poluição do ar gerada por todos aqueles caminhões queimando diesel na fila da balsa. Paga no encarecimento do frete, né? Claro, tudo fica mais caro. Se o caminhoneiro perde o dia inteiro só para atravessar o canal, o custo gigantesco desse transporte vai embutido direto no preço do produto que o consumidor final compra lá no supermercado. O custo do não fazer no Brasil é sempre, sem exceção, infinitamente superior ao valor da própria obra, por mais bilionária que ela pareça ser. Bom, nós iniciamos a nossa análise mapeando a urgência de quase 100 mil pessoas, destrinchamos toda a dança das cadeiras maluca entre pontes e túneis e vimos como os valores pularam daquele devaneio otimista de 155 milhões para uma realidade técnica de quase 7 bilhões de reais nesse leilão de 2025. Foi uma jornada e tanto. Vimos que o projeto é vital para a economia e que o país bateu cabeça por um século inteiro tentando resolver a equação. E isso nos traz a uma reflexão crucial para encerrar nossa conversa de hoje. Depois de ver esse leilão ser concretizado na B3 e saber que as máquinas vão finalmente começar a dragar aquele canal, será que agora, depois de quase 100 anos, esse túnel imerso finalmente vai ver a luz do dia, ou melhor, o fundo do mar? Fica a esperança. Pois é. E talvez o que seja ainda mais perturbador pensar para quem está ouvindo a gente. Quantas outras obras gigantescas capazes de mudar a economia e o destino de milhares de pessoas ao redor do mundo estão exatamente neste segundo presas num ciclo interminável de burocracia, de vaidade política e de planejamento falho, esperando apenas que o colapso da urgência vença finalmente o peso do papel. Fica essa provocação sobre o verdadeiro e altíssimo preço do atraso.